Pires, licenciada em Matemática, Física e Pedagogia. Sei que trabalha com deficientes mentais profundos, não é? Espírita, filha do conhecido professor Herculano Pires, filósofo e escritor, o método que melhor mediu Kardec no falar de Chico Xavier. Sobre os mitos do karma, o que acha da reencarnação, homossexualidade? Eu acho que nós, no tempo e no espaço, nos desenvolvemos em muitos desequilíbrios. Não existe desequilíbrio maior do que o outro. Convencionamos, quando nos libertamos de um desequilíbrio, a dizer que aquele era o maior. Assim, muitas vezes apresentam o homossexualismo como o maior desequilíbrio de todos os tempos. Na realidade, é uma doença que requer amor, tratamento, autodisciplina, reeducação. É uma doença como outras, o desequilíbrio não se mede por fita métrica. Então, também, todos nós temos nossas doenças, não é porque nos libertamos do homossexualismo que vamos apontá-lo como bode expiatório. Existem outras doenças, a cólera, a falta de amor, o adultério, a crueldade. Todos na Terra somos doentes, precisando de tratamento e cura. E o homossexualismo nada mais é do que isso. Dizem até o homossexual noutra vida foi mulher, tolice. Deus tem os recursos necessários para preparar o indivíduo para a vitória. O problema do homossexualismo é um problema do espírito, é um vício do espírito e pode ser curado através da autodisciplina, do amor, da ligação com o plano espiritual superior. E em relação à prostituição ou toxicodependência, também é karma? Também são desequilíbrios. O livro dos Espíritos é claro, todos fomos preparados para a vitória. E diz o livro dos Espíritos, não existe alguém destinado à bebedeira, um fracasso. A prostituição é aumentada, é induzida por uma sociedade injusta. Mas muitas vezes é o desequilíbrio do próprio indivíduo. No tempo e no espaço praticamos a prostituição que se inicia nos templos de Solomon, era a prostituição sagrada, sai dos templos e depois vai para as casas. Praticavam em Roma o homossexualismo e depois isso foi viciando. E muitas vezes a pessoa numa encarnação continua com os vícios, tanto quanto existe a dependência ao álcool, ao fumo, às drogas. Vícios que requerem força de vontade, educação e prece para serem extirpados. Um caso muito comum na sociedade hoje em dia é a violência no lar. Portanto, a esposa que é espancada consecutivamente pelo esposo. Devemos optar pelo divórcio, a atitude mais sadia, ou devemos aguentar só por uma atitude beata e igrejeira, com medo do futuro? Emmanuel fala que sempre que existe ameaça física ou psíquica, o remédio é a separação. E o Evangelho diz, não separeis o que Deus uniu, mas existem coisas que já estão separadas, não foi uma união por Deus. Então, sempre que o indivíduo espanca a mulher e não concorda em fazer um tratamento ou não consiga se curar, a mulher não pode ser espancada até a morte. Há que levá-lo a tratamento e há também que a mulher reagir, porque muitas vezes existe um relacionamento sadomasoquismo, um quer apanhar e outro quer bater, e se encontram e seguem pela vida, um apanhando e outro batendo. Então há que tratar os dois. E em muitos casos há cura e não há necessidade de separação. E como explicar a má formação das crianças? Também é um karma ou pode não ser? O Dr. Ivan Ferrareto, diretor clínico da onde eu trabalho da Associação de Assistência à Criança Defeituosa, ele diz que 80% dos casos de paralisia no Brasil são causados pela falta de um médico na sala de parto e pela falta de aparelhos necessários, 80%. Aí um amigo meu diz, mas como esses espíritos vão evoluir? Evoluem pelo trabalho, quando o Brasil se tornar um país melhor. Não se justifica não ter médicos na sala de parto e não ter aparelhos necessários para atender o recém-nascido. Grande número desses indivíduos traz neles mesmos a marca da nossa indiferença das nossas injustiças sociais. Pergunta do Livro dos Espíritos, as injustiças sociais são lei natural? A resposta, não.
são fruto do vosso orgulho e do vosso egoísmo, e desaparecerão quando o orgulho e o egoísmo forem extintos da terra. Então nós temos que trabalhar por um mundo melhor, atenuando e extirpando o karma negativo. Uma criança que nasce com um problema na capital recebe um atendimento maior e tem uma atenuação do seu karma negativo até a cura. Quando esse atendimento se estender a todo um país, a toda uma região, os problemas kármicos das marcas que o indivíduo traz em si mesmo serão atenuados e extintos. Essa é a nossa tarefa, melhorar a terra. Jesus fazia isso, ele libertava da paralisia, da dor, da cegueira. Jesus nunca andou aumentando a dor, prova de que existem outros recursos para o indivíduo crescer. Mas nesse caso, não poderíamos dizer que há uma violação então da lei de causa e efeito? Não é? Claro que não. Nós não entendemos bem a lei de causa e efeito, mas analisando a passagem de Jesus na Terra, nós vemos que ele libertou cegos, paralíticos, libertou obsedados e mandava os seus discípulos fazerem a mesma coisa. E disse para todos nós: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então a doença vem como castigo, são as marcas dos complexos de culpa que o indivíduo traz nele mesmo. E cabe à educação espírita atenuar, terminar, e educação no homem da terra encontrar recursos para a grande libertação. Já libertamos-nos da dor, em grande parte através da asepsia, da anestesia, que melhorou as condições de vida da terra, das dores morais através do progresso da psiquiatria, da psicologia, do trabalho de Jesus de Nazaré. E todo o trabalho deve ser voltado para a libertação e extinção da dor na terra. O crescimento deve ser dentro das leis naturais, entre as quais não existe lei da dor. A dor é desequilíbrio, não é lei. Então, digamos que os seres humanos estão um pouco ao Deus dará, sujeitos à sorte de ter um médico no parto ou não? Eles estão dentro do construtivismo divino, construindo o seu destino, construindo sua expressão na terra. Orgulhosos, egoístas, não nos preocupamos em construir uma sociedade mais justa. Agora é claro que todos nós erramos no passado, então todo o sofrimento do presente pode se encaixar no passado e de um mal nasce um bem. Mas não creio que nós, que temos condições mais privilegiadas de vida, tenhamos sido melhores do que os que sofrem mais. Apenas nós conseguimos, nos ligando a Jesus, libertarmos-nos de complexos de culpa e nascermos com mais harmonia. No livro de Ivone Pereira, Psicografia de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, Miro Castelo Branco conta como tudo é feito para libertá-los do complexo de culpa. Mas conta também no fim do livro que um deles não consegue melhorar em nada e que ele está esperando a reencarnação e lembrando-se de que matou a mulher amada e as suas mãos saem dos braços e estão apertando o próprio pescoço. Ninguém o condenou a isso, ele próprio se condenou. Ele se impôs o castigo. O aborto pode ser um karma? O aborto é uma ignorância, tanto como o adultério, o homossexualismo é um crime. O aborto é fruto daqueles que não entendem. Eu tenho sempre muito cuidado em falar sobre aborto, porque muitas senhoras, acompanhadas pela equipe, o marido, o médico, a parteira, fizeram, quando não haviam ouvido ainda que era um crime. Então, quando falamos numa palestra que o aborto é um crime no sentido acusatório, provocamos lágrimas, mal-estar, sofrimento. Temos que explicar que tudo é considerado a partir do momento do conhecimento. Depois que se entende que o aborto é um crime, não podemos praticá-lo. Antes, existe atenuantes. Mas não há justificativa para o aborto. É desnecessário. Outra questão muito pertinente. Planeamento familiar ou a mulher máquina de ter filhos? É que, desculpe, no movimento espírita existe muito aquela posição igrejeira ou religiosa muito bem, né, de que temos de ter os filhos que Deus manda. Repetimos a Igreja Católica, repetimos outras doutrinas espiritualistas no Espiritismo. Os que não entendem o Espiritismo, tenha seus filhos que Deus mandar. Não somos coelhos, nem gatos. O homem obra com conhecimento de causa, lei de reprodução. Há que planejar, ter os filhos que podem educar para que eles obtenham a vitória.
Ter 11 filhos e deixá-los ao Deus dará é inconsciência criminosa. Se existem indivíduos das classes menos favorecidas que se enchem de filhos, há que educá-las e prepará-las para se conscientizarem da importância de ter filhos. Planejamento familiar, necessidade no momento atual da Terra, indispensável para melhorar a Terra. A eutanásia. Muita gente alega que a eutanásia é um ato de fraternidade e aparentemente parece ser, né? Porque reduz o sofrimento. Até parece. Qual a ótica espírita? É um crime. É um crime desnecessário também. Existe agora o Dr. Morte na Bélgica, né? Que eles... horrível, o homem sai matando os outros. Não somos Deus. Devemos ficar na Terra quanto tempo for necessário. À luz do Espiritismo, quando o indivíduo fica numa doença prolongada, que ele necessita para que os seus fluidos vitais se desgastem. E aí ele parte em boas condições. Cortar isso é provocar um sentimento no espírito, que fica envolvido por fluidos vitais que ligam-no ao corpo. Temos que aceitar a vontade divina. Diz fatalidade em leis morais, livro dos espíritos, fatal só nascimento e morte. Respeitemos essa fatalidade que existe dentro do nosso livre-arbítrio. Professora Luísa Pires, entrando num outro contexto nesta entrevista, no centro espírita. Como é que pode um centro espírita mal orientado prejudicar quem o frequenta? Será que isso pode acontecer? Olha, se for mal orientado até pode, porque alguns centros espíritas fazem despachos, centros umbandistas lá no Espiritismo, centro espírita de Umbanda. Então vem que banda, desejo. Dize-me com quem andas e te direi quem és. Dize-me o que pensas e te direi quem és. O indivíduo que fica apegado ao barro da matéria, tentando o prejudicar ou dominar o próximo, na realidade ele se liga com entidades grosseiras que só podem prejudicá-lo. Tem uma lição linda de Humberto de Campos no seu livro Estante de Vida, de um encarnado que se apegou a uns centros desses, onde os espíritos eram bons. Ele falava, vai me arrumar emprego, agora vai fazer não sei o quê. Quando ele morre, o espírito que o ajudava está lá. Ele olha abismado, um espírito todo necessitado, defeituoso, ele fala, o que você está fazendo? E o espírito fala, cada um tem um ajudante que merece, eu sou seu ajudante, e você vai morar comigo lá embaixo, e mostra um lugar escuro, com uma casinha caindo aos pedaços. Então realmente convém procurar as melhores companhias. Claro que esses centros espíritas só são espíritas de nome, não é? Só. Não são propriamente. O guiísmo e fascinação é comum? Provoca situações caricatas ou não? Aqueles centros que, desculpe, só uma introdução, portanto, aqueles centros que perguntam tudo aos guias, abusam dessa faculdade, não estarão a correr num grande risco? Um grande risco e um grande erro. O indivíduo entra numa fascinação, e o livro dos médiuns explica obsessão simples, fascinação, subjugação. Fascinação é quando o indivíduo perde o senso crítico. Ele não é mais capaz de analisar. Ele passa a agir como um robô, como um boneco. E isso é muito triste. O Espiritismo, como ressurreição do cristianismo, visa tornar o homem o construtor de si mesmo, do seu modo de ser, da sua educação, e não formar um boneco tolo, joguete passivo de forças obscuras. Agora uma questão um bocado polémica. No Brasil, recentemente tivemos conhecimento que um dirigente de uma federação espírita que tinha desencarnado foi velado, portanto, foi feito o velório do seu cadáver na sede da federação. Em Portugal também já apareceu essa moda. Há um ou outro dirigente que advoga que não há mal nenhum em fazer-se o velório do cadáver no centro espírita. Será que isso tem alguma validade dentro do contexto cultural que o espiritismo abarca? Se já existem locais próprios para o velório, melhor é realizá-los no local que é próprio. Eu não, porque caso contrário deveriam adiar reuniões, causaria muito barulho. Na realidade, a roupa velha deveria até ser enterrada sem velório. O velório é uma necessidade para não haver fraude social. Mas à medida que o homem se desenvolver moralmente, nem sequer haverá velório do corpo físico, que é uma prática da Idade Média, é uma prática terrível, é uma prática que causa sofrimento e dor. Casamentos e batizados. Pelo amor de Deus.
Isso tem que ter cuidado e parar já, que está virando até um ritual. Tem casa espírita que prepara a mesa como altar, põe até uma passarela vermelha e os noivos entram, a noiva vestida de branco e ao som de uma música nupcial. Então é melhor que, se precisa tanto disso, vai em casa e na igreja. E não nos aborreça, que nós não temos ritual e não precisamos do batismo. Porque, como lembra Herculano Pires em Revisão do Cristianismo, não somos frutos do pecado e da dor, não temos pecado original, praticamos erros que nós mesmos vamos ter que corrigir através do trabalho. Então o batismo não tem razão de ser na casa espírita. Fora os rituais, casamento e batizado, não. Professora Elisa Pires, o passe magnético, a transfusão da bioenergia, como deve ser aplicado? Com a imposição das mãos sobre o coronário ou fazendo gestos, gesticulando, bailando à volta da pessoa, fazendo voltinhas com as mãos à volta dos centros de força? Como se deve ser? Pelo amor de Deus, só imposição de mãos. Uma das minhas maiores tristezas é no Brasil existirem ainda tantos passes ser buscados e que não tem razão de ser. Os caiapós usam imposição de mãos. O selvagem brasileiro, e provavelmente o de todo mundo, usa só imposição de mão. A russa Bárbara Ivanova, que não é espírita, mas que é parapsicóloga, viu o poder da imposição de mãos, usa apenas imposição de mãos. Os parapsicólogos russos só usam imposição de mãos. Jesus nos ensinou a usar a imposição de mãos. Não somos nós que vamos dirigir a energia. É o plano espiritual que a dirige para onde é necessária. E essa história de grudar a energia revela a ignorância da física. Porque a energia não segura, não se segura e não se conduz. Ela está em toda a volta e só nosso pensamento, e o pensamento daquele que pede o passe, que age, diz o Evangelho, como imã, é que pode dirigi-la. O passe bailado é terrível, é terrível. Outra questão muito pertinente, reunião de desobsessão. Ainda existem algumas associações, felizmente poucas, espíritas, que praticam a reunião de desobsessão com a presença do obsidiado, onde há manifestação múltipla de espíritos, onde se manifestam os espíritos obsessores, às vezes ameaçando o pobre coitado que o querem matar e isto e aquilo. Acha isso correto? Não. A desobsessão é uma reunião feita com muito cuidado, em separado, num dia especial, só com os médiuns muito experientes da casa, e o doente obsedado só aparece para ouvir a palestra, tomar o passe e vai embora. Ele nem sabe o que está se passando. Nas duas casas em que trabalho em desobsessão, adoro esse trabalho, na Casa do Caminho, onde Isabel de Leiri esteve, não me deixa mentir, lá em Vila Mariana, em São Paulo, e no grupo Caibá Schutter, fundado por meu pai, a reunião de desobsessão é feita só com os médiuns e doutrinadores, nas duas casas com vários médiuns e vários doutrinadores, e o obsedado aparece na casa espírita lá embaixo, toma o passe, ouve o evangelho e vai para casa. Vai dormir e ser auxiliado. Uma outra questão. Existem associações que cobram 100, 200 escudos pela ficha de inscrição do paciente que vai lá, alegando que é para pagar a luz ou a água. Está correto? Então, tudo erradíssimo. Dá de graça o que de graça recebeste. Se a casa espírita precisa de ajuda, isso se faz voluntariamente. Quem quiser ajuda, vendam-se livros, realizem um chá, mas não tem cabimento. A pessoa chega precisando de consolo e de amor e recebe uma facada, uma inscrição pagando. Isso é terrível e vai espantar os adeptos. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Pelo amor de Deus, isso é uma prática que tem que acabar. Depois de 6 meses, de 8 meses, a própria pessoa vai verificar como pode auxiliar a casa. E vai auxiliar dentro das suas possibilidades, como desejar. Se não é troca. Mudando de assunto um pouco, quer nos contar um caso, se houver algum que se lembre, breve, um caso bonito da vida do professor Herculano Pires? São tantos. Eu gosto muito de contar, de lembrar Herculano ajudando os animais. As pessoas eram uma constante. Indivíduos que perdiam o filho ficavam horas, passavam a noite conversando com Herculano e ele não reclamava, ele e Virgínia iam dormir de madrugada, agradecendo a Deus a oportunidade de consolo.
mas me comove hoje lembrar meu pai trazendo num saquinho de padaria um sapo que ele encontrou machucado perto do Hospital São Paulo. Deu o nome de Tony ao sapo, colocou-o no nosso jardim e tomava conta do sapo. Passava mercúrio cromo nos machucadinhos do sapo e pingava colírio nos olhos do sapo. E quando o sapo morreu, não sei, sumiu de casa, desapareceu, o pai ficou muito triste e andava pelo bairro procurando o Tony, com medo de alguém o tivesse machucado novamente. Então é um espírito especial, com uma capacidade de amor muito grande e uma humildade imensa. Certamente ficávamos aqui a noite toda com grande prazer. Ficávamos, sobre a fulana ficaria dias. Uma questão. Como é que uma professora, uma licenciada em matemática, que conseguiu descobrir, ao fim e ao cabo, Deus, como é que através de 2 mais 2 igual a 4, através de uma raiz quadrada, descobriu Deus? Como é que consegue conjugar a ciência com a fé? É uma questão que certamente vai lá na cabeça de muitos. Einstein dizia Deus existe. Einstein, que intelectualmente falando era anos luzes maior do que nós, ele dizia Deus existe. Sharon, o físico Sharon, escreveu O Espírito Esse Desconhecido, onde ele procura entender Deus. Então, através do raciocínio, nós temos que concluir que existe uma inteligência suprema, porque a desordem não cria nada, e a ordem revela uma inteligência maior que criou tudo e nos criou. E os físicos atuais, a cada dia, se convencem mais da existência de Deus. Eles apenas não gostam, às vezes, do rótulo Deus. Dizem inteligência, força criadora. E o próprio Pitágoras fala sobre a década, que através dos números, ele provaria a existência dos indivíduos e a de Deus, através dos números. Então, a nossa capacidade de raciocínio, a procura de organização do mundo, as fórmulas matemáticas são uma prova evidente de uma inteligência maior que criou-nos inteligências menores. Para terminar, quer deixar alguma palavra especial aos espíritas portugueses? O primeiro, dizer aos espíritas portugueses do meu encantamento, com o florescer do espiritismo em Portugal, as casas espíritas, a compreensão de Kardec, o desejo de Kardec. É claro que nada é perfeito, que existem senões, mas o importante é que a obra cresce, se desenvolve, e pedir, por favor, aos espíritas portugueses que não permitam a introdução de enxertos absurdos na doutrina espírita em Portugal, que se sirvam da nossa lição no Brasil, das nossas lutas para retirarmos enxertos desairosos na doutrina, para que façam com que o espiritismo permaneça em sua verdadeira pureza e em sua integridade, ciência, filosofia, religião e artes. Caso contrário, faremos, como dizia o fulano em Ciência Espírita, do espiritismo não o espiritismo, mas apenas uma religiãozinha a mais. E o espiritismo é a religião em espírito e verdade, a ciência maior que dá as mãos à religião e à filosofia. E cabe a vocês, espíritas portugueses, tanto quanto a nós brasileiros, manterem sua integridade. Que vocês consigam. Muito obrigado pela entrevista, professora Elisa Pires, e desejo uma boa viagem de regresso ao Brasil. Muito obrigada a você pela atenção, a vocês todos. Obrigada.